apertadinho, então agora eu vou passar a palavra para a Michelle fazer a apresentação dela, depois a Silvia se apresenta também, depois a Camila, e aí a gente volta no final com perguntas, mas o pessoal aqui no chat está adorando, já está pedindo para ele pensar em abrir para a rede privada também, vamos ver, gente. Quem quiser saber mais sobre o projeto, logo depois da nossa conversa, entra lá no site lerepensar.com.br. Eu tenho certeza que acompanhando as falas aqui, vocês vão ver como tudo isso faz sentido e vão querer fazer a inscrição de vocês, tá bom? Michelle, é com você. Obrigada. Michelle, tá me escutando? Michelle, acho que a Michelle caiu. Vamos começar, então, para a gente não ir perdendo aqui com a Camila. Camila, você começa a sua apresentação com a gente, enquanto a gente resolve o probleminha com a Michelle de áudio? Tira do mudo só. Uhum. Obrigada. Obrigada. À vontade. Bom dia a todos. Estamos com um público bem grande aí, a responsabilidade de falar depois do professor Ismar é bem grande mesmo. O professor Ismar acho que não recorda, mas foi fonte para o meu trabalho de graduação, então já comecei com uma referência muito boa, né? A educomunicação faz parte da minha vida desde a minha formação da graduação. Em todos esses setores que eu passo profissionalmente, eu tento implementar alguma coisa do que eu aprendi, né? E aqui na Prefeitura de Paranaguá não foi diferente. Eu tô num grupo diferente do de vocês, porque eu sou jornalista, e às vezes esse processo ele vem da Secretaria de Educação para a Secretaria de Comunicação. No nosso caso foi inverso. Mas a gente não teve muito problema aqui, porque o pessoal abraçou a ideia muito bem. Talvez na minha fala vocês sintam falta da contextualização que as nossas duas amigas fariam antes, mas eu acredito que elas vão compensar isso de alguma forma. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só um minuto. Janela de aplicativo. Aí. Então, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar dos 5 passos que a gente teve para chegar na política pública da educomunicação na cidade de Paranaguá. Vamos lá. Então, nós tínhamos um problema. Eu não acompanhei o início da fala do professor Ismar, mas o pessoal relembrou ali a questão da imagem da criança. Eu acho que é um problema em todos os municípios, né? A gente tinha uma dificuldade em educar esses profissionais de educação em relação a, principalmente o ECA, o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou ler aqui para vocês, rapidinho. O direito ao respeito consiste na inviabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia dos valores, das crenças, dos espaços e objetos pessoais. Aí a gente tem que se atentar ali à questão da preservação da imagem. No artigo 79, ele também fala da questão da imagem. Privacidade, promoção dos direitos, proteção à criança e adolescente deve ser feita no respeito à intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada. Ou seja, existe uma política pública voltada à proteção da imagem e da privacidade dessa criança. E o que a gente encontrou? Quando a gente chegou no município, em 2017, a gente tinha, por boa vontade dos profissionais de educação, essas postagens em redes sociais pessoais, que não eram institucionais, de forma errada, às vezes, né? Então, o nosso primeiro passo foi educar essa questão desse problema que a gente identificou. E aí, a nossa proposta foi trazer a educomunicação para a Secretaria de Educação de Paranaguá. E aí, como eu disse, foi recebida da melhor forma possível. Como é que a gente fez isso? Primeiro, a gente fez essa conscientização do problema, né, que a gente não poderia ir adiante se a gente não trabalhasse a base. Então, a gente conscientizou esses professores de forma geral. Aí entra a nossa primeira política pública, que foi um código de ética que protegia tanto o professor quanto o aluno.
Nesse código de ética, ele estabelece algumas normas para publicação. Essas publicações só podem ser feitas em páginas institucionais, em plataformas institucionais e com autorização dos pais. Essa criança, quando ela entra no CMEI, quando ela entra na escola, o pai assina uma autorização. Então, essa imagem só vai para as redes sociais quando ela tem um caráter educativo e com autorização dos pais. Depois disso, nós fizemos um grupo de trabalho. Então, para entrar nessas escolas, a gente tem mais ou menos 70 instituições municipais hoje. Então, para entrar nessas escolas, com a equipe que a gente tinha, seria um pouco difícil. Então, nós levantamos as pessoas que tinham o controle dessas redes e fizemos um grupo de mais ou menos 60 pessoas, 60, 70 pessoas. E aí, uma das dificuldades que a gente teve foi realmente em relação à educação infantil. A educação infantil foi um problema para a gente, porque não tem muita referência. Hoje a gente tem, mas 4 anos atrás já não tinha tanta referência como tem hoje. Fizemos esses grupos de trabalho e começamos as oficinas. Eu passei por algumas ONGs aqui no Paraná, uma delas foi a Ciranda, que tinha um projeto na cidade de Paranaguá, chamando Navegando nos Direitos. O Navegando nos Direitos, ele falava da questão do ECA, ele entrava em núcleos escolares e tratava justamente da questão dos direitos da criança e do adolescente. Eu fui voluntária nesse projeto, deixa eu voltar para cá. E aí começou a minha formação, também fiz uma formação com o pessoal da Viração, acho que muita gente conhece em São Paulo, e também tive algumas conversas com o professor Carlos Lima. E aí uma dificuldade que a gente tem em relação à política pública é em relação mesmo à formação. Hoje a gente tem em São Paulo o ECA, o Núcleo de Educomunicação, e a gente tem o Instituto Casa Grande, e algumas outras instituições nacionais. Mas ainda existe uma dificuldade muito grande de uma formação específica em educomunicação. Então, é a segunda questão que a gente esbarra. Então, as oficinas foram feitas por mim e pelos colaboradores da secretaria, oficinas técnicas de áudio, vídeo, redes sociais, a questão da base da educomunicação também, e depois nós partimos para alguns encontros presenciais. Eu tenho um vídeo, eu vou pedir para o pessoal colocar, é o meu primeiro vídeo, aí se puderem inserir, que fala um pouquinho do nosso trajeto nesses 3 anos de educomunicação. Começa agora o Doando Amor. Olá, eu sou o Wagner. E eu, Marcela. Seja bem-vindo ao Doando Amor. Tem professores, educadores. Muito projeto, tem muita possibilidade de desenvolver a questão da mídia na escola. Tem aqui a atividade. Se você for pensar numa sala de aula, tem a caixa acústica. Aquele computador velho que não está usando mais, bota software livre. Além de você produzir, pegar o vídeo, gravar e já fazer uma edição e deixar ela pronta, pode ser um celular, mas pode ser também um tablet. Organizam uma atividade de comunicação, de entrevista. Você já imaginou as crianças entrevistando os pais? Entrevistando a professora, o diretor da escola? Aí, ok. Estão me ouvindo? Acho que estão me ouvindo. Informações foi esse nosso novo vídeo. E aí a gente foi para a Jornada da Comunicação. A Jornada da Comunicação, ela apareceu no final desse vídeo. A Jornada da Comunicação foi a oportunidade que a gente teve de apresentar esse texto que se tornou um projeto de lei. Esse texto foi tramitado durante 6 meses e no mês passado ele foi votado e sancionado. Então, hoje, Paranaguá tem uma política pública voltada para a educomunicação, ou seja, trocando o gestor,
a cidade tem o dever de continuar com essa política pública. Eu vou passar mais um slidezinho aqui, o pessoal está com o tempo apertado, eu vou correr um pouquinho. E aí a gente faz essa brincadeira do Covid o quê? Como, onde, né? A gente conseguiu a lei e tem que fazer andando e fazendo, né? O coronavírus mudou a estrutura política, social, econômica, científica, religiosa, educacional de todo mundo. E aí a gente faz essa brincadeira, que a professora, ela é mãe, ela é chefe de família, ela é esposa. Então, é uma dificuldade, assim, de lidar com tudo isso de uma vez só. E aí eu percebo que em alguns municípios que não tinham essa preparação da educomunicação, eles estão tendo mais dificuldades. Aqui em Paranaguá, é lógico, a gente tem dificuldades ainda, mas os nossos professores, os nossos educadores já estão conseguindo lidar de uma forma um pouco mais familiar. E aí essas 60 pessoas que a gente formou, elas se tornaram multiplicadoras, ou seja, a gente ainda gerou uma rede de colaboração. A TV 7.2 Cidade Educadora, ela chegou em junho, durante o mês de junho. E aí foi um decreto nacional que autorizava as geradoras de TV, ou seja, os canais de televisão que são geradoras, a abrir mais 3 faixas voltadas para a educação institucional e no enfrentamento à pandemia. Paranaguá fez esse convênio com uma TV local e hoje tem a Cidade Educadora, a TV do canal 7.2. O nosso carro-chefe na TV Cidade Educadora é o programa Mundo Lude. A Patrícia falou de ludicidade, né? Até foi uma das discussões que a gente teve. As aulas no formato tradicional que estão sendo feitas na TV não funcionaria para o nosso público, que é um público da educação infantil e precisa desse contato, precisa fortalecer esse contato emocional. Hoje eles não têm esse vínculo emocional que tem com o professor. Então, foi uma forma que a gente encontrou de tratar desse assunto e complementar as atividades que estão sendo distribuídas de outras formas, em plataformas ou entregues nas escolas para os pais levarem para casa. A gente tem um outro vídeo que eu considero mais importante, se puder colocar ele também. É o segundo. A Jornada Municipal de Comunicação trouxe profissionais de diferentes áreas para falar com estudantes, professores e todos os interessados em aproveitar a chance de aprender mais. A Secretaria de Comunicação vem inovando ao longo dos últimos anos com várias iniciativas, entre elas a Jornada de Comunicação e os trabalhos realizados em parceria com a Secretaria de Educação, o que alcançou um grande avanço, a transformação da educomunicação em política pública aqui em Paranaguá. Todas as administrações futuras terão a responsabilidade de atuar com as ferramentas de comunicação na educação. Na própria Jornada de Comunicação, a repórter Mirim Milena deu um exemplo de como a educomunicação funciona. Eu achei muito bem, além de tirar fotos, assim, eu gosto muito, assim, de saber sobre os assuntos, porque daí vai que o meu professor lá pergunte um negócio, daí eu respondo com sabedoria. O programa visa promover e modernizar estruturas de comunicação nas práticas pedagógicas. A Secretaria de Comunicação iniciou em 2017 trabalho com as professoras e a iniciativa ganhou espaço e força. A superintendente da GRP-Com em Educomunicação, Ana Gabriela, disse que a notícia foi como música para os seus ouvidos. Eu acho que a gente já tem esse direito garantido desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos lá da década de 40, né? E agora a gente está começando a colocar em prática. E alguns municípios como Paranaguá, com muita eficácia e com muita eficiência, colocou não como uma política desse governo, mas como a lei, né? Então eu acho que todo mundo vai poder se beneficiar de todos os princípios e de todos os ganhos e vantagens que a educomunicação traz para um ambiente educativo e para a comunicação como um todo. A gente acabou invertendo os vídeos, mas não tem problema, contextualiza isso que eu acabei de falar. É uma honra ter a Ana Gabriela falando, né, do nosso projeto, e a gente faz questão de mostrar, porque também gosta de ver que está funcionando. Então, o nosso próximo vídeo, que seria o vídeo que seria apresentado, é o programa Mundo Lude. Aí, se o pessoal puder colocar, na sequência eu já encerro a minha fala. Vocês desculpem aqui com esse probleminha. Pessoal,
ó, a nossa ginástica laboral de hoje é um circuito que você pode fazer em casa. Vamos lá, Bárbara, diga pra nós como se fala história. História? 2? Duas palavras. Aqui no quadro, como vocês podem ver, nós temos algumas frases. Sim. Depois. A dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, já passou. Vence então esse ritmo de pé de jacarandá e vamos fazer a nossa selfie, então aproveitar que a gente tá fazendo pose. E o pose, vem mais perto aqui, ó. Vem mais perto, vamos fazer uma selfie aqui. Foca na gente. Veja se o pé de jacarandá atrás tá bem posicionado. Eu sou o pé de jacarandá. No caso, e faz aquela selfie com a gente. Hashtag Mundo Lade. Tudo junto, hein? Tudo junto, hein? Vamos remando. Ah, se não fossem esses aventureiros, né? Eles fazem grandes descobertas. Descobrem países, lugares novos, continentes. Vai remando. Vou remando. Pode explicar aí pra galera. E que maravilha! Hoje é um dia muito legal, muito legal, muito legal, muito legal. O que foi que aconteceu? Porque hoje é Artes, Educação Física e Cultura Parnanguara. Yes. Uau! O que é que a areia disse para o mar? Que areia disse para o mar? Você é muito marvado. Não. Seu marvadão. O que ele falou? Posso responder? Fale. Ah, deixa de onda. Tá na hora, tá na hora. Vem aqui comigo. Tá na hora de ir embora. Tá na hora, tá na hora. Mundo de na TV. Oi, Cami, está muda. É um tira o mudo, coloca o mudo. Então, gente, o programa Mundo Lude foi a solução que a gente encontrou para resolver essa questão da distância com as crianças. A gente recebeu a lei publicada, sancionada e já teve que tomar uma atitude no momento da crise, mas eu acredito que está funcionando muito bem. Eu queria só falar de uma questão que a gente não pode esquecer dos nossos norteadores da política pública, né? Lembrar nosso Paulo Freire, né, que é um grande norteador tanto para a educomunicação quanto para a política pública. Lembrar que a gente teve uma atualização muito importante, que foi a aprovação do novo Fundeb, que amplia os nossos recursos para a educação. Então, é uma política pública que precisa ser fiscalizada para ela valer, não adianta a gente ter política pública e não fiscalizar, então lembrem disso. E aí a gente cita Paulo Freire de novo, né, os inéditos viáveis. A gente tem que estar na crise, tem que estar precisando transcender para tornar aquilo que é inédito viável, né? E a única certeza que a gente tem, isso é uma fala aqui nossa da Secretaria de Comunicação e de Educação, a única certeza que a gente tem é que a educação não volta mais a ser a mesma coisa, não volta para o ponto onde ela estava. E a questão também do EAD, o que a gente percebe que o EAD é muito pequeno para o que está acontecendo hoje. Então, a gente não pode tratar essas aulas à distância como EAD. A gente está fazendo pela TV, que é o veículo de comunicação mais popular. Então, a gente tem que repensar isso. Não sou eu que vou dizer qual será esse caminho, mas tem muita gente aí na nossa conversa, nas nossas conversas, que vão poder colaborar nesse entendimento daqui para frente, né? Eu vou passar para frente e eu vou deixar à disposição no canal da TV Cidade Educadora. Se alguém quiser acompanhar, os nossos vídeos, eles são postados diariamente, né? Nós temos uma programação de 4 horas. Nós não trabalhamos com produtora de vídeo, é tudo a gente mesmo que produz, os professores são da rede, então quem tiver interesse em dar uma olhada, fique à vontade. Eu gostaria de pedir desculpa porque foi um susto, né, então eu acabei desorganizando um pouquinho as ideias, mas eu acredito que seja isso. Estou à disposição para o que vocês precisarem, para as perguntas aí. Obrigada. Tá bom, obrigada, Cami. Agora a gente vai chamar, então,